Realmente hoje é uma data muito significativa para a noiva de Cristo e, infelizmente, nem todos têm ainda captado o que realmente o que foi aquele evento ali, né? E nós também, por muitos anos, não tínhamos captado a magnitude daquele evento, né? Tínhamos como uma nuvem sobrenatural e não havia realmente vamos dizer assim, um reconhecimento do que realmente foi aquele acontecimento. 28/2/63, né? Como eu estava falando com o pastor, Deus não faz as coisas aleatoriamente, né? Deus tem um objetivo, um motivo por trás de tudo, e Ele planejou tudo antes da fundação do mundo. Ele planejou antes que houvesse tempo, Ele planejou tudo o que aconteceria. Todo o plano da redenção foi arquitetado na mente de Deus antes da fundação do mundo. E nesse plano de redenção estávamos eu, você. Nesse plano de redenção estava o nascimento de Cristo. Nesse plano de redenção está a segunda vinda de Cristo. Tudo isso está no plano da redenção e Ele arquitetou isso e Ele teve todo o tempo, se é que podíamos falar em tempo, porque para o eterno não há tempo. Então, tudo isso não foi por acaso. Por que 28? Por que dia 28? Será que foi o acaso? Não. O profeta diz, tomando a escritura de Gênesis 18:14, quando Elohim visitou Abraão, ele disse que Elohim, conversando com Abraão, veio para trazer a promessa do filho prometido. É o que nós estamos esperando, o filho prometido, que veremos nos ares. E ali estava o Filho do Homem sendo revelado para eles. E ele disse, olha, no tempo da vida eu voltarei a ti, ou eu visitarei a Sara, no tempo da vida. E aí o irmão Branham, discorrendo, diz, vocês sabem o que é o tempo da vida? Os 28 dias, os dias que a mulher se torna fértil. Sara tinha deixado a fertilidade por muitos anos, né? Mas Deus disse, no tempo da vida eu a visitarei, e ela conceberá. Então, passados 28 dias, algo começou a tomar lugar, né? Então, essa 28/2 não foi por acaso, porque no tempo da vida, Ele nos visitaria. E essa visitação dele foi para trazer para a igreja realmente a vida agora. Porque isto é Ele. E Ele, descendo, Ele trouxe vida para nós, né? Então, eu vou falar só alguns minutinhos aqui, porque é um evento muito especial este, né? E eu gostaria só de ler, vocês podem ficar sentados, eu gostaria de ler 2 escrituras que estão diretamente relacionadas com esse evento, e depois lerei onde o mensageiro afirma exatamente isso. Em Lucas 21:25 diz, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você sabe que isso é os tsunamis, sinais no sol, na lua, não tivemos 7 fases da lua, 64. Então, e homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então Jesus nos deu a advertência, quando a perplexidade do mar, o coração dos homens desmaiando, e o irmão Branham diz isso, aplica isso a infartos, como nunca houve infarto, como estamos vendo. E então, Jesus disse,
que quando víssemos isso, então olhássemos para cima. Né? E a outra escritura que está relacionada ou cumprida com esse evento foi Apocalipse 10, né? Que todos nós conhecemos. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Então essas são as escrituras que estão relacionadas diretamente a esse evento. Então esse evento não foi um evento simplesmente, vamos dizer assim, um evento aleatório, mas era um evento que estava cumprindo escrituras. Né? E diz o mensageiro, quando ele pregou a brecha, que antes de entrar nos selos, ele pregou essa mensagem intitulada a brecha ou o intervalo, o profeta sabia que esse evento de Apocalipse 10 estava relacionado ao evento que o sétimo anjo teria que estar na terra durante esse evento. Ele olhou isso na Escritura. Ele viu que esses trovões iam revelar todo o mistério. E você sabe que ele tinha tido aquela visão, senhores, é esse o tempo. No final, dezembro de 62, ele teve aquela visão e ele pregou, senhores, é este o sinal do tempo, do fim? E nessa mensagem ele prega contando a visão que ele teve daqueles anjos vindo, e ele estava em seu quarto, e aquilo sacudiu o seu quarto, e ele ficou paralisado ali durante toda a manhã no seu quarto, sem força para sair do seu quarto. E ele pensou que era a sua morte devido àquela explosão tão grande que ele viu, de anjos vindo com a velocidade da luz e explodindo aquela montanha, e ele pensou que era a sua morte. E ele ficou ali assustado, e ele disse, Senhor, se isto não é a minha morte, então que isso volte de novo. E ele disse quando ele orou, se isso é algo que o Senhor ainda tem para mim, alguma coisa do meu ministério, que isso volte. Ele disse que isso voltou e quase que ele não suportou. Então ele ficou uma semana preocupado com aquilo, e no dia 30 de dezembro ele pregou, senhores, é esse o tempo. E ele pregou essa escritura de Apocalipse 10 e começou a perguntar-se, será que é esse o tempo desses trovões serem revelados? Ele estava interrogando-se, porque nem ele mesmo sabia o que se tratava aquela visão. E ele estava se perguntando. Por isso, nessa mensagem, a brecha, ele diz, só vou ler alguns parágrafos aqui. Ele diz, e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, porque você sabe que, primeiramente, o livro foi aberto no céu. O Cordeiro, Apocalipse 5, veio e tomou o livro daquele que estava sentado no trono, né, e abriu. E então, esse livro foi aberto no céu. E ele então é enviado à terra, por isso ele é retratado descendo já com o livro aberto, para descer e entregar a esse anjo terreno, para que ele proclamasse o que estava dentro desse livro. Por isso, quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e o mar. Você sabe que Apocalipse é um livro de símbolos, né? E a terra aqui tipifica a besta, dois poderes, o poder que sobe da terra, a besta da terra, que está em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, um representando o poder protestante, que se levanta na América, e outro, o poder católico, a besta que subiu do mar, subiu aonde havia multidões. Né? Então, é um livro de símbolos, por isso fala sobre a terra, e ele colocou o pé sobre a terra e sobre o mar. Né? Um domínio sobre esses poderes. Por isso o poder religioso não tem efeito sobre a noiva mais. O poder dessas duas bestas não pode enganar essa noiva mais. Né? Por isso ela é a única que não será enganada. Né? E com um arco sobre a sua cabeça, um arco-íris. Agora recordem, esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Então a mamãe está dizendo, lembre-se que esse sétimo anjo tem que estar na terra no tempo desta vinda
de Apocalipse 10. Assim como João estava entregando a sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio, nos dias, João sabia que ele o veria, porque ele era quem o introduziria. E sabemos pela Escritura em Malaquias 4 que tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele revelará pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus, e restaurará a fé dos filhos de volta a dos pais apostólicos. Restaurará todos esses mistérios que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Agora, isto é o que a palavra diz. Eu só sou responsável pelo que ela diz, estão vendo? Isso está escrito, isso é certo. Isso é o que ela é. Agora, vemos que esse livro selado com 7 selos, agora, é um mistério da redenção. Um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo seriam concluídos ao soar deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra, e outro anjo poderoso mensageiro desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, mensageiro, mas aqui vem um do céu, um arco-íris, pacto. Veja, só poderia ser Cristo. E aqui ele retorna no capítulo 10, após chegar o tempo quando todos os mistérios são concluídos e os selos são rompidos e a proclamação de que o tempo já não é mais. E ele diz, quando o 7º anjo estivesse começado a tocar, então os mistérios seriam consumados. E é tempo para o anjo aparecer. Nós estamos perto, em algum lugar, correto. Observem. Então o irmão Branham estava vendo que era tempo para este anjo, com letra maiúscula, aparecer. E ele estava vendo, por isso ele diz, nós estamos perto, em algum lugar, correto, observe. Então aqui ele estava entrando para pregar os 7 selos, né? E ele nem sabia o que era o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, tampouco o que era o 7º. Ainda era um mistério, ele só tinha a comissão para vir e abrir. E essa comissão tinha sido dada pelo anjo. O 7º anjo, que era o mais sobressalente da constelação que veio a ele, foi o que disse para ele, vai a Jeffersonville e revele o mistério dos 7 selos. Então esse 7º anjo da constelação foi o que deu essa ordem para ele, né? E então ele veio e pregou. E, a princípio, ele olhou essa foto e ele viu que eram 7 anjos, porque os 7 anjos que vieram para ele, quando ele olhou essa foto, ele pôde olhar que ela formou exatamente da maneira que eles subiram quando falaram com ele. E ele pôde ver no desenho ali, daquela nuvem, daquela circunferência, ele pôde denotar que haviam 7 anjos ali representados. Então ele conectou essa foto com a visão dos 7 anjos, ou com a vinda dos 7 anjos para ele. Então disso ele pôde ver já lá, depois de maio, ali, logo em seguida ele pôde perceber que esses eram os anjos que vieram para falar com ele, né? E então, aqui agora, ao nascer do sol, ele já estava em abril de 65, 2 anos já se passado, e ele diz assim, desejo chamar sua atenção nessa manhã a uma fotografia que foi captada há algum tempo pelas câmeras, acerca de uma visão que tive aqui no tabernáculo, né? Aí ele relata essa visão e ele vai falar dessa foto aqui, né? Como os anjos vieram a ele, a ciência tomou a foto, né? Quando a nuvem se moveu do Arizona, e o Espírito disse que eu estaria ali a 40 milhas de Tucson, e essa nuvem estava a 48 quilômetros de altura, formou esse círculo, né? E como se fossem as asas dos anjos,
E ali no céu desenhou a forma de uma pirâmide com a mesma constelação de anjos que apareceram para ele. Então ele está relatando isso. E os cientistas buscaram saber em Tucso, e um deles queria saber o significado. Porém, eu não lhes disse nada. Isso não era para eles, isto era para vocês. E a revista Life publicou isso lá em 63. E aí ele diz: porém, me ponho a pensar, se minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Porque aqui é a primeira vez que ele vai relatar o que havia dentro daquela foto ali, o que havia dentro daquela constelação de anjos. Porque, naturalmente, por esses dias deveria ter sido a experiência que ele teve, que o anjo mandou ele virar a foto. Porque você sabe que o sétimo é um mistério. O sétimo selo é um mistério. A vinda do Senhor é um mistério. Por isso é que essa foto foi tirada de uma forma misteriosa também. Se ela fosse tirada da forma que aparecesse o rosto do Senhor, como quando foi virada, a ciência poderia ter visto os sinais ali, o formato daquele rosto. Mas Deus não deixou, Deus se fotografou de uma forma que fosse misteriosa. E para o próprio profeta foi misteriosa por 2 anos. Para nós, por muitos anos, foi uma foto misteriosa. E até hoje, para muitos, ainda é uma foto misteriosa. Não tem realmente conectado ou visto o que é realmente, em realidade, esta foto. Agora ele diz: eu pergunto se a minha congregação tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Você se recorda o que eu estava pregando quando chegou essa visão? Eu estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando começamos a abrir as 7 eras da igreja antes da abertura dos 7 selos. Cristo estava em pé, com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei em detalhe como faziam juízes na Inglaterra e os juízes da antiguidade, quando esses subiam ao tribunal a prestar juramento, quando a suprema autoridade lhes era dada. E eles punham sobre a cabeça uma peruca branca, que demonstrava sua autoridade suprema. Bem, se você toma a fotografia e a vira dessa forma e observa, e vocês devem ver aí de toda a audiência, é Cristo. Vocês podem ver os seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ser. Usando a peruca branca de suprema deidade, juiz dos céus e da terra. Vocês podem ver, o irmão Brando estava perguntando para a congregação, mostrando, porque era a primeira vez que ele estava mostrando isso para eles. Podem ver os seus olhos, seu nariz e sua boca, somente virem a foto ao contrário da forma que foi publicada. E essa posição, tal como deve ser, o podem ver? Ele é o juiz supremo, e fora dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade. Amém. É uma vindicação de que o anjo terreno estava na terra no tempo desta vinda. Foi uma vindicação pública que Deus quis deixar para que a noiva realmente pudesse compreender e crer que essa escritura estava se vindicando diante dos nossos olhos. Por isso o irmão Brando diz, é uma vindicação a mais de que essa mensagem é a verdade. Porque esse 7º anjo tinha que estar na terra no tempo da vinda desse anjo celeste. É a verdade. E aqui está mostrando com a peruca branca que ele não é uma terceira pessoa, mas a única pessoa. Podem ver claramente o escuro, sua face, sua barba e seus olhos? E notem, ele está olhando. E dele emana essa luz resplandecente no lado direito. Para que ele está olhando? Também na cruz ele olhou para a direita, onde perdoou o malfeitor. Por isso é que ele desceu olhando para a direita.
Porque ele estava descendo para trazer redenção plena para nós. Ele estava descendo com um livro, e nesse livro estava o meu e o teu nome. E nesse livro está o nome de cada eleito que morreu desde a primeira era. E num desses dias ele vai chamar esses nomes desses que morreram nas eras. Por isso ele desce olhando para a direita, como ele olhou para o ladrão da cruz. Ele desceu para concluir a redenção agora. E ali estavam os nossos nomes e todos os nomes. Amém. E meu desejo nessa manhã é ter mais tempo para lhes falar destes fenômenos que têm sido provados. Né? E aí ele vai falando. E agora, só para terminar aqui dessa mensagem, após ele pregar ela, ao nascer do sol, então ele diz no final dela, ele diz assim, recordem o poder vivificador. Poder vivificador, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele é esse poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. O que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. Deus fez que os telescópios tinham que ser desenvolvidos para tomar isso. Porque seria um evento que Deus queria deixar bem claro para a sua noiva. Como diz o irmão Brana, não é para eles, é para nós, é para você, é para mim. O poder vivificador. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Vem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Porque só o Cordeiro podia abrir os selos. Por isso é que aquilo ali é o 7º selo. É a vinda do Senhor. Porque só o Senhor, só Ele podia abrir os selos. Só o 7º selo, que é Cristo descendo, podia abrir os demais selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Pergunta o irmão Brana. Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Representam os 7 mensageiros. A autoridade suprema que Deus teve aqui na terra foi esses 7 anjos que estavam na mão do Cordeiro, essas 7 estrelas. E a cada tempo elas foram enviadas à terra. Né? Os mesmos anjos, 7 anjos, representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Nem nós. Quantos anos nós ficamos sem entender? Né? E nem o mensageiro podia entender. Né? Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação! Que identificação das Escrituras! Que tremenda identificação da Escritura de Apocalipse 10, como lemos. De Lucas 21, né? O poder vivificador fez isto por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Amém? Então, nós temos visto isto. Nós temos visto essa Escritura cumprindo. Né? Nós temos visto a Escritura de 1 Tessalonicenses 4, o próprio Senhor descendo do céu. Nós temos visto, nós podemos ver a sua vinda. Nós podemos ver os eventos dessa vinda. Nós podemos ver a primeira parte dessa vinda vindicada diante de nós. O próprio Senhor descendo do céu. O alarido, a mensagem saindo para reunir a noiva, o pão da vida. Nós podemos ver esse 7º selo aberto. Por isso é que houve silêncio no céu por meia hora.
Quando o Cordeiro tomou o livro, tudo parou em Apocalipse 5. Mas eles não sabiam o que era. Mas quando ele desce com o livro, e então ele vem para entregar isto, e através do anjo terreno revelar tudo isso, então esse mistério tríplice estava sendo desvelado. O mistério tríplice da sua vinda. Porque o 7º selo é um mistério tríplice. É ele no Filho do Homem. É o Filho do Homem num Filho do Homem, num mensageiro, abrindo o livro. É o Filho do Homem, a palavra em plenitude agora na noiva. E ela profetizando uma vez mais. E a última parte é nós vendo ele no seu próprio corpo glorificado. Aí está o mistério tríplice da sua vinda. Aí está 1 Tessalonicenses 4. E nós temos visto já a sua vinda. Nós estamos dentro da sua vinda. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Mas, diz o mensageiro, nesse período, os 7 trovões estavam soando na terra. E nós estamos vivendo nesse dia onde os trovões, a revelação de toda a Bíblia está soando na terra. Ela soou através do mensageiro. E agora está soando através da noiva. Então, nós estamos vivendo nesse período de tempo agora. Nós estamos vivendo no 7º selo. Nós estamos vivendo dentro desse período de tempo. Por isso o mensageiro diz, Apocalipse 10 é o 7º selo. Porque ali está o anjo forte, o anjo terreno e está a noiva. Ali está o mistério tríplice do 7º selo. E quando isso termina, Apocalipse 11 entra. Então, Moisés e Elias estarão na terra. Então, nós estamos vivendo bem nesse período de Apocalipse 10. Por isso é a escritura mais sobressalente para nós. Porque ali mostra o anjo celeste, ali mostra os trovões soando, ali mostra um anjo terreno, revelando os mistérios, e ali mostra a noiva reprofetizando, comendo o livro e se tornando a palavra mais uma vez. Né? Então, nós podemos ver isso, né? O mistério tríplice da sua vinda sendo revelado para nós nesse dia, né? Por isso, o 7º selo é numa forma tríplice. Deus sempre é numa forma tríplice. Pai, Filho e Espírito Santo. O mesmo Deus. O novo nascimento é forma tríplice. Água, sangue e vida. Né? Deus sempre se revela de uma forma tríplice. E o 7º selo também é um mistério tríplice. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Né? Agora, só para finalizar, essa mensagem ele pregou agora, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, 18 de julho de 65. E no final, ele diz isso aqui. Em Tucson, seus grandes observatórios tiraram a foto disso lá em cima. E continuam admirados com o que aconteceu e perguntando, o que é isto? E eles continuam colocando nos jornais. Sabe alguém a respeito? Como pôde isto acontecer? Não há nevoeiro lá em cima, não há ar, não há nuvens. Uma altura de 30 milhas, 48 quilômetros. E aí ele vai à escritura de Lucas 21. E o Mamrana começa a citar parte dela. Haverá sinais sobre os céus. E quando essas coisas tomarem lugar, terremotos em diversos lugares, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Naquele dia, Lucas, o Filho do Homem se revelará a si mesmo outra vez e será revelado a si mesmo. Por isso o irmão Branham diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que Apocalipse 10 é a revelação do Filho do Homem. Porque era ele descendo para revelar todos os mistérios através do anjo terreno, né? E depois na sua noiva. O Filho do Homem revelará a si mesmo, outra vez, e será revelado a si mesmo, e o mundo parecerá Sodoma e Gomorra. Irmãos, não sejais ignorantes das coisas espirituais. Estão vendo? Examinai as Escrituras, pois você pensa nela que você tem a vida eterna. E são elas que da palavra testificam. São elas que da verdade testificam. As coisas as quais Deus está fazendo nesta hora.
E agora, vigiem, os que possuem o Espírito de Deus esperam por essas coisas. E quando eles veem essas coisas, eles creem nestas coisas. Amém? Que Deus os abençoe. Nós cremos nisso. Amém?